Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar aqui a nossa aula número 3, certo? Essa é a aula 3, na verdade é a nossa segunda aula presencial, tá? Aí a gente vai... vou só fazer alguns reforços aqui e alguns combinados aqui com vocês, né? Porque a gente ainda está no comecinho, né? Está no primeiro mês ainda. Então tem algumas coisas pequenas coisas, ajustes que eu estou fazendo, principalmente no meu processo de gravação aqui. Então, vocês receberam, né, que a gente teve a primeira aula, certo? Que foi uma aula online, porque caiu no dia seguinte, é um feriado. Então, depois eu vou abrir esse mapa mental aqui e a gente vai seguir tudo por aqui. Aí depois a gente teve a segunda aula, que foi a aula presencial. Essa aula presencial da semana passada, a gente só conseguiu subir para o canal do YouTube praticamente ontem ou foi antes de ontem. Aí para mim isso é um tempo muito longo. Aí eu porque demora muito. O processo é meio complicado. Aí eu tomei uma decisão diferente hoje, que eu já estava falando com o pessoal aqui, que é o seguinte. A tela está sendo gravada. Inclusive essa porcaria que aconteceu agora aqui vai sair na gravação da tela. Eu devia ter apagado, desabilitado as mensagens ali. Aí a tela está sendo toda gravada. Quando termina ali, eu pego a tela, vou pegar a tela bruta, eu não vou aparecer na filmagem, nem eu nem vocês. Vou colocar o link, e aí quem faltou a aula, já vai ter lá o áudio e a imagem da tela, o que rolou na tela, certo? Aí depois a gente vai, esse vídeo com a tela, ele vai ficar no YouTube, entra lá como não listado, aí não listado só tem acesso àquele vídeo quem tem o link. Mas aí vocês podem acessar, vocês vão ter o link naturalmente, porque o link vai sempre vocês seguem um pouco pelo Moodle, tá? Toda vez que eu mando um link para vocês no Telegram, eu entro no Moodle, é um processo meu, eu entro no Moodle e coloco lá na sequência certa no Moodle. A grande vantagem do Moodle é que é a instituição, a plataforma oficial da UFAL, né? E outra coisa que todo mundo já sabe usar. As outras todas são invenções minhas. Então, vocês vão ter que aprender. Quem já sabe, sabe. Quem não sabe, vai aprender. E quem não aprender, vai fazer de outro jeito. Tá? Mas o Moodle é o que todo mundo sabe. Então, lá, o Moodle fica organizadinho ali, assim, sequencialmente. Então, se perdeu, faltou uma aula, ou quer se reposicionar de novo, faz duas coisas. Vai no Moodle, ou vai nesse mapa mental aqui. Não vai no Miro, vai aqui e no Moodle, tá? Porque o Miro tá ficando muito carregado quando eu vou colocando imagem de aula lá, aí fica lento. Ontem travou aqui na aula de inovação e empreendedorismo, aí eu disse não, vou recuar um pouquinho, eu vou continuar colocando coisas lá, mas vocês não vão se guiar totalmente por lá. Vai continuar o Miro, tá aqui, eu vou abrir depois ele aqui, durante a aula, mas vocês vão se guiar primeiro pelo Moodle ou nesse link aqui para esse mapa mental. Aqui tem tudo. Se for abrindo aqui, tá? Abrindo aqui essas folhinhas aqui, vai abrindo, ramificando, e vocês vão lá até o final. Em cada item desse, tá? Basicamente, eu vou mostrar para vocês o que é que eu fiz aqui, tá? Porque eu sei que a semana é muito corrida, aí eu entupo o Telegram de vocês de coisa lá, não dá para entrar, alguns entram, outros não. E aí eu resolvi fazer um repasse aqui na aula presencial, tá? Então, esses combinados eu falei do vídeo, falei do ponto de entrada de vocês, né? Hoje, na verdade, a gente está nessa aula aqui, a aula 3, tá? Que são os dashboards, o Google Data Studio e algumas aplicações. Então, o tema da aula é esse aqui hoje, aula muito importante, eu falei isso na aula passada. A gente começou a trabalhar a questão, eu falei de tomada de decisão, falei o quê? Valor do dinheiro no tempo, tá? O valor do tempo, né? Que é um negócio que eu bato sempre, produtividade, organização. Falei de tomada de decisão, essa disciplina aqui, e as outras também eu ando muito por essa linha, de tomada de decisão. Tomar decisão é uma coisa difícil, principalmente quando a gente tem mais de uma opção. E, em geral, a gente tem várias opções para tudo na vida.
Aí, às vezes, a gente fica sem nada porque a gente não decidiu escolher uma. Isso vale para quase tudo. E a gente, em determinadas situações, a gente tem que escolher uma, e somente uma, e seguir. Tá? Num projeto de engenharia, é assim. Num projeto de uma plataforma, um projeto grande, pode ter mais de uma opção de projeto, vocês vão ter que decidir por um, a empresa vai ter que decidir por um, e é aquele que vai ser implementado, não é aquele outro, é aquele. Essa decisão, na mão de quem não decide nada, é um desastre, porque atrasa, gera insegurança, enfim. Então, essa é uma disciplina que trata do tema de tomada de decisão em projeto, função do cenário econômico do projeto, não do cenário técnico, né? E tomada de decisão, a gente toma decisão com base em quê? A gente toma decisão com base na intuição, com base no que a gente acha, com base no que todo mundo acha. E essas decisões com base na intuição, não é que elas sejam ruins, não. Só que a gente não só tem um caminho da intuição para seguir. E a maior parte das pessoas faz isso, né? Segue a intuição, aí lê uma postagem de alguém na rede social, aí acha que ali é a última verdade do mundo e toma a decisão com base na postagem de alguém. A gente pode fazer isso. Só que a melhor coisa que existe é você tomar a decisão com base em dados, números. Não adianta você chegar, por exemplo, numa empresa e reclamar alguma coisa de um colaborador da empresa se você não tiver alguns dados para mostrar para ele que não é pessoal. Tá? Vou pegar um exemplo aqui. Durante a disciplina, a gente tem alguns registros que eu estou fazendo, né? Então, a gente tem registro de falta, presença, é um registro, certo? Tem o registro que eu mostrei para vocês que existe, né? Que eu acho que ninguém tem mostrado antes. Que a gente sabe, assim, todos os professores sabem qual foi o primeiro dia que vocês entraram na plataforma Moodle. Eu falei isso na aula passada. Ou seja, se vocês entram, leram o aviso, tem um lugar lá no Moodle, nem todos os professores sabem, eu acho, mas tem um lugar no Moodle que a gente sabe. A Maria Clara leu o aviso no dia tal, na hora tal. Ou seja, fica o rastreamento todo lá no processo. Então, tem uma série de coisas, né? O próprio Miro, o trabalho, eu passo um trabalho para entregar na data tal. Aí, o trabalho não é entregue na data tal. De vez em quando, aconteceu isso em inovação e empreendedorismo, e eu sabia já que ia acontecer. E em outras matérias também aconteceu. Eu abro um Miro no primeiro dia de aula. Aí, o Miro fica branco na primeira semana. Na segunda semana o Miro também tá lá em branco, não tem nada. Na terceira semana não tem nada. Na quarta semana não tem nada. E vai o primeiro mês. Aí, quando começa no primeiro mês, segundo mês, aí eu chego, Leonardo, a gente tá no primeiro mês já, não tem nada. Né? Por quê? Porque tá procrastinando. Deixando para depois. Aí vai deixando para depois. Aí quando chega, aí eu já sei, ó, esse lascou-se. Eu já sei, porque eu já sei o padrão, né? Por quê? Empurrou, chegou no último mês. Vai tentar fazer o que não fez em 3 meses. Aí, além dessa disciplina, tem outras 6, 7, 8, 9, 10. Esse vai agora dar um jeito no final. Então, é por isso que eu falo tanto de procrastinação, mas eu não estava falando isso por causa da procrastinação. Eu estava falando isso porque eu posso tomar decisão com base em dado e não, por exemplo, se eu gosto ou não do Vinícius ou da Gabriela. Enfim, é o quê? A Vinícius, Satão, eu venho com uma conversa estranha no final. Porque isso, porque... Diz, rapaz, você... Aí eu tenho lá o seu dado. Entrou no Moodle depois do segundo mês de aula. Faltou o limite de falta que tinha para faltar. Começou a preencher o Miro no último mês. Aí o que é que você vai fazer? A decisão deixa... Eu fazendo isso, eu torno a decisão impessoal. Posso gostar muito dele, mas os números e as coisas que eu tenho de informação vão deixar ele meio sem defesa. Ele pode dizer, rapaz... Ou seja, eu estou pegando esse exemplo, mas qualquer outro exemplo, quando a gente vai conversar com qualquer colaborador da empresa e a gente chega para ele e diz assim, olha, com base em dado, olha, isso aqui que você fez. Então, você está mostrando alguma coisa que tira da pessoalidade e aí o nome disso é gestão, viu? De você
tomar decisão com base em dado. E os dashboards, na verdade, eles servem para quê? Eles servem para um gestor. Por isso que muitas empresas, né, todo mundo quer ter acesso hoje a dashboard. Porque dashboard tem lá um monte de número que um gestor olha e ele diz assim, não, com base nisso aqui, eu vou tomar a decisão do que eu vou fazer hoje. Tá? Então, é para isso que servem, na verdade, os dashboards. Dashboards não são usados somente nesse tipo, na disciplina aqui nossa. Eu vou mostrar alguns aqui hoje, inclusive boards que foram construídos por outras turmas e partiram do zero, tá? Uma coisa que eu também queria reforçar aqui nessa aula é o seguinte: eu entendo que tecnologia e habilidade para mexer nas ferramentas de tecnologia não é tão simples, tá? Pode dar um desespero na primeira semana, na segunda semana. O Seton criou um Telegram, tem um quadro no Trello, tem um mapa mental, tem um Miro, tem um Moodle. Eu vou enlouquecer com esse professor. Né? Então, é o seguinte, a sensação que dá é essa. O objetivo meu não é enlouquecer vocês, juro. O meu objetivo é o quê? Primeiro, colocar vocês... O objetivo principal meu aqui é ensinar o conteúdo de avaliação econômica de projeto. Esse é o objetivo principal. Só que tem outros objetivos secundários que eu tenho, porque eu tenho certeza que faz diferença para vocês na vida profissional, etc, etc, etc. Então, aprender a usar as ferramentas tecnológicas, eu não vejo hoje, tipo assim, eu vou dar um exemplo por mim, tá? Como eu já falei para vocês, assim, eu tenho um projeto que tem, no total, 50, 60 pessoas. O Leonardo trabalha num projeto, inclusive, nessa área de gestão, certo? Nesse projeto, por exemplo, a gente vai fazer um processo seletivo. Uma coisa que conta no processo seletivo, assim, em geral, quais são as habilidades que a pessoa tem para o uso de tecnologia. Porque no tipo de projeto que eu trabalho, praticamente, sem usar tecnologia, não consegue trabalhar. Tá? E não é assim, não é programar. Não é trabalhar com a parte de banco de dados, back-end, nada. É simplesmente usar. Então, eu não estou exigindo nada de vocês, vamos dizer assim, que não venha a ter uma utilidade real no ambiente de trabalho que vocês um dia vão entrar. Tá? Em todo caso, entendendo a dificuldade das pessoas, que muita gente tem, eu tive esse problema na pandemia. Teve pessoas que quiseram desistir da matéria na primeira semana, na segunda semana. Aí foi pro desespero, né? Aí conversaram comigo e eu disse, não, você não precisa nada disso aqui não. Você precisa aprender o conteúdo. Você vai fazer todos os trabalhos num caderno, numa folha. Vai fazer os trabalhos do jeito que dá para fazer numa folha. Vai tirar uma foto e vai mandar para mim por e-mail. Vai dar um jeito de chegar o trabalho feito para mim. Não é por causa da tecnologia que eu estou usando, das ferramentas que eu uso, que a pessoa vai se prejudicar, tá? Então eu quero deixar isso aqui bem claro, para ninguém dizer assim, não, desisti porque era muita tecnologia. Não, esse não é o motivo, crie outro, tá? Esse não cola, tá? E assim, eu sei que tem várias, né? Tem o Miro, tá? Tem o Trello. Vou mostrar hoje um pouquinho do Trello para vocês e das vantagens que tem de usar ele, porque é uma aula paralela de gestão que eu estou dando para vocês. Vocês podem, de repente, escolher uma que vocês achem mais importante para poder ir. Essa minha conversa toda aqui é porque a mais complicadinha começa hoje, tá? É só que é o Google Locker Studio, que é o Google Data Studio, tá? Então, essa vai precisar de um esforço de vocês. Agora sim, tudo que precisa de um esforço, o benefício é grande. Tá? Não tem nada fácil na vida não. Tá? Então, vai precisar de um esforço. E o esforço é o quê? Sentar a bunda na cadeira, depois da aula, assistir um vídeo, assistir tutorial, buscar na internet, repetir, fazer. Foi assim que eu aprendi, errando,
ficando chateado porque não estava dando certo. Aí não dava certo, eu ia para um vídeo de alguém no YouTube. Eita, como é que faz isso? Eita, eu quero inserir somente mudar esse campo. Como é que eu mudo esse campo? Então, no começo vai ser meio punk, depois vai ficando fácil. Tá? Então, para facilitar um pouquinho a vida de vocês, eu criei, né, eu vou mostrar aqui, umas aulas específicas que são de tutorial. Tá? Tutorial eu criei por quê? Para facilitar, para você aprender. Então, nos tutoriais, evidentemente que eu não ensino num tutorial do Google Data Studio que eu fiz, ou do Miro, ou do MindMaster, eu não faço o que faz a central de ajuda, né? No help do software. Eu faço o quê? Eu pego as coisas básicas, fundamentais, que eu vou precisar que vocês entendam, e coloco lá. É tudo não, mas é um empurrão assim, vai agora com você. Então, não deixem de assistir esses vídeos que estão na atividade que vocês vão começar a fazer agora, algumas pessoas já até começaram, tá? E na próxima aula, eu ia fazer isso hoje, mas talvez não dê tempo, mas a próxima aula, que é o dia da entrega do trabalho, tá? É no dia... Os trabalhos vão ser sempre entregues assim. A data vai ser sempre a segunda-feira seguinte da última aula do fechamento do mês. Tá? Vai ser tipo, é uma nota por mês, mais ou menos, que eu criei. Uma nota por mês. Fechou um mês, na quarta, aqui, por exemplo. É uma sexta-feira. Que sexta-feira é essa? A próxima. A próxima, vocês vêm, pode trazer computador, a gente vai para uma sala ali, se desse tempo hoje, eu acho que não vai dar, mas na próxima, eu vou botar vocês numa sala ali, como o pessoal de Inovação e Empreendedorismo foi, tem mesa, tem tudo, aí fica lá. Trabalhando lá, e eu fico olhando, tirando dúvida, né? Enfim, aí cria um momento onde vocês estão trabalhando durante a aula. Por que eu estou fazendo isso? Eu me sinto um pouco perdendo tempo, porque eu preferia estar falando para vocês, mas eu falo muito e vocês acabam... Eu estou tentando, com isso que eu vou fazer agora, com vocês, de colocar ali na sala, ver se vocês conseguem sair da minha aula com uma parte do trabalho feito. Tá? Porque quando você sai da aula com uma parte do trabalho feito, dá vontade de fazer o resto. Porque já saiu a inércia inicial, que é o atrito inicial, que é o mais complicado. Eu percebi isso muito na pandemia. Porque a aula era colaborativa, online, todo mundo ali comigo, na hora da aula. Vamos fazer isso agora. Aí todo mundo fazia. Quem foi meu aluno aqui durante? Vocês duas, quem mais? Quase todo mundo, né? Então ali, vocês já saíam dali com uma... Primeiro que vai tentando usar a ferramenta ali na hora, e já saem dali com um pedacinho do trabalho pronto. Aí depois, tinha aula de administração que acontece 3 horas da tarde, que eu ficava até 6, 7 horas da noite, no mesmo dia, porque as pessoas ficavam fazendo o trabalho, tirando dúvida ali comigo na hora. Aí o que acontece? A procrastinação era menor, porque a gente vencia o atrito inicial. Então, eu vou tentar fazer isso. Ia tentar fazer isso hoje, como eu falei, acho que não vai dar tempo, mas se der, a gente faz a meia hora final lá na sala, porque você já sabe onde é e como é que a gente vai ficar trabalhando, não somente nesse começo, mas ao longo do curso todo, eu vou ficar fazendo isso, tá? De repente, para uma aula, 30 minutos, 40 minutos na sala, e eu fico lá com vocês. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo certinho? Então, vamos lá. Sim, tem uma última coisa que eu ia falar no final, mas eu vou pedir aqui, eu acho que eu já fiz isso com vocês. Como vocês viram, né, e vocês sabem, eu valorizo muito a gestão, né, quem valoriza muito gestão, valoriza muito a melhoria contínua, a evolução contínua, né, e eu preciso, aí é um pedido que eu vou fazer a vocês, todo final de aula, eu criei isso esse ano, e eu estou gostando do que está acontecendo. Eu criei, né, um formulário onde vocês não vão responder nada, assim, não vão gastar tempo escrevendo nada. Que eu estou usando um indicador, que é um indicador muito importante se alguém for abrir qualquer negócio, trabalhar em qualquer empresa, que é um indicador chamado NPS. NPS é o quê? Net Promoter Score. Esse indicador, para mim,
né? Eu tenho alguns amigos e tal que tem negócio, eu digo, rapaz, coloca um formulário de papel na mesa da pessoa. Pode botar no computador, pode, mas bota na mesa. Qual é a pergunta-chave? Aqui é um pouquinho de empreendedorismo, né? A pergunta-chave é o quê? Você indicaria essa aula para outra pessoa? Para algum colega ou amigo? A única resposta que você vai dar é de 0 a 10. Demora quanto tempo isso? 10 segundos. E isso precisa ser feito, no caso da minha aula, isso precisa ser feito. Primeiro que é anônimo, tá? Não sei quem é que está dando a nota, podem ficar a maior sinceridade possível. Aí você vai dizer assim, você indicaria essa aula para alguém? Aí você vai colocar lá, 5, 8, 9, 10, certo? Por quê? Porque se o NPS de qualquer empresa, ou de uma aula, ou de um curso é alto, qual é a chance que eu tenho, tipo, de ganhar mais audiência e mais cliente, no caso de empreendedorismo, no boca a boca? É gigante, né? Porque você sai de um restaurante e você diz assim, a gente faz isso do dia a dia. Leonardo foi de um restaurante que bicho tem que ir lá, né? Rapaz, qual é? O cara quer logo saber. O que é isso? É o Net Promoter Score. Estou indicando para ele vai indicar para ele, daqui a pouco tá todo mundo no lugar. Esse é o NPS. Então, é por isso que E aí tem um seguinte, né? Isso também é um trabalho que eu já aprendi, que é assim, toda vez que você tem que marcar e decidir alguma coisa, você abre o formulário e você marca. Você não fica pensando muito. Se você pensar muito, você começa a criar plausibilidade. Não, peraí. Essa aula foi ruim. Mas você é tom, né? Não. A aula foi ruim? Sim. Bota lá a nota. Se vocês ficarem pensando, criando outras coisas, você vai dar uma nota não pelo que é, mas pelo que você está imaginando, querendo que seja. É abrir, pô, voltou. É tipo assim, na verdade, muitas vezes, o primeiro impulso que você tem para qualquer coisa é que é a verdade. Depois você fica tentando criar coisas. Estou falando isso no caso específico desse indicador, que eu vou mandar para vocês, né, toda a aula. Isso, claro, só vale para quem está aqui, ou eventualmente para quem assistiu a aula na internet, né? Aí vai valer isso. Tá bom? Eu vou pedir esse favor para vocês aí. Eu vou vir para cá agora. Rapaz, alguém mexeu aqui no meu quadro, né? Não sei quem foi. Mas faz parte. Eu não sei se vocês têm algum poder de tudo aqui, é? Eu achei que não tava. Eu tenho que tentar copiar o negócio pra colocar em tudo. Mas não tem problema não, Só deixa eu ver aqui. E agora, como é que eu faço para voltar para o lugar que estava? Tem um lugar aqui que você... Eu tentei fazer computador. É uma opção, deixa eu ver a opção onde é. Acho que é aqui. Aqui? Acho que é esse aqui, né? Foi. Pronto, já foi um tutorial aqui. Vocês estão vendo, né? Onde é que faz isso aqui? Bota vários tipos aqui de... Mas assim, falando sério aqui, eu acho que eu já expliquei para vocês a vantagem dessa ferramenta, né? Mapa mental. Organiza a nossa mente, tá? Essa ferramenta, ela tem uma utilidade diferente do Miro. Tem gente que diz, mas a gente já tem o Miro. Não, as ferramentas são diferentes. Tem finalidades diferentes, tá? Essa aqui tem a finalidade da gente, de repente, gerar um documento Word depois. No Miro você não consegue, você salva lá, você exporta um PDF. Aqui não. Se eu fizer, eu acho que eu já mostrei isso para vocês, mas não custa nada aqui porque é pouco tempo. Ó. Se eu vier aqui e fizer isso, ó, exportar, tem a opção aqui, formato de arquivos comuns. Eu exporto um PDF, eu exporto um esboço do documento, eu exporto um Word, exporto um PowerPoint. Isso, inclusive, eu peço para os meus alunos de TCC, ou quando eu estou em banca de TCC dos meus alunos, eu crio um mapa mental, coloco o nome do trabalho, e o que cada professor vai falando, eu vou anotando as coisas, e no final eu passo o mapa para o meu orientado para ele fazer as correções que tem que fazer, tá? Então tem muitas utilidades, né? Então aqui, ó, Word, PowerPoint. Vou pegar aqui o Word e vou exportar. Aí,
tem opções, eu quero que saia a marca, vou colocar a opção full aqui com tudo. Então eu vou exportar aqui nesse computador mesmo. Aí ele vai pegar, vai gerar esse documento. Está gerando aqui, exportando, espero que não dê erro, já fiz isso uma vez. E quando o mapa fica muito grande, às vezes demora, né? Tudo quando vai ficando muito grande, vai ficando meio ruim aqui, tá? Deixa eu ver aqui, está abrindo aqui o Word. Cadê? Sim. Pronto. Ó, ele criou esse documento para mim automaticamente, tá? Ó, a marca aqui, essas coisas, eu podia ter a opção de não ter isso. Aí ele criou aqui o mapa, aí já criou com índice, aí já tem um formato aqui, tá? Tudo que está escrito no mapa está aqui. Certo? Vou passar aqui rápido, não é para ninguém ler isso aqui, é só para mostrar a funcionalidade. Vamos pro que importa, né? Cadê aqui? Voltando para o Chrome, voltando para cá. Ó, aqui, ó, abriu, aparece, vai abrindo aqui os vídeos, as aulas, o passo a passo, ó, que do comecinho, tá? Vai abrindo, tipo o primeiro dia de aula que foi o professor pediu. A sequência tá aqui e tá lá também. Então, por isso que eu falei, se perder, vem para cá. Quais são os vídeos que eu tenho que assistir? A sequência que está aqui. Aí quando chegar na parte da atividade, vai ter atividade aqui. Aqui foi a aula passada, tá? Aí a aula passada, eu vou mostrar algumas coisas a vocês, porque eu faço gancho com a aula de hoje, certo? O que foi que eu fiz? Ó? A aula passada teve duas partes, tá? E na aula passada eu falei das ferramentas e falei aqui de tomada de decisão, o que é um dashboard, ferramentas para o futuro e do presente. Isso está aqui. Veja, essa anotação que está aqui, prestem atenção nisso. Essa anotação que está aqui, ela não foi feita durante a aula. Tá? Ela foi feita depois. Eu mesmo fiz o resumo quando terminou a aula e coloquei aqui. Às vezes dá para fazer na hora, mas às vezes não dá. Às vezes estou ali em pé e agora tem ferramentas que me permitem fazer isso com uma certa facilidade. Passa para cá. Fecha aqui. Aí tem aqui. Cadê aqui? Sim. Aí a segunda parte a segunda parte, na verdade, foi no finalzinho. Eu comecei a descrever um trabalho. Só que foi no finalzinho da aula. E aí hoje eu vou fazer a descrição desse trabalho com calma. Mas a descrição já foi feita. Vocês receberam durante a semana e já teve gente até que fez. Tá? Então, aqui está o passo a passo. Ó, passo 0, passo 1, passo 2. Tá grande assim, gente, ó. Tá grande assim. Tem vários passos. Não é porque tem muitas questões, não. Tem um passo que é assim: criar um board do Miro e compartilhar com o professor. Isso leva o quê? 30 segundos. Tem passos aqui que vai demorar mais tempo, porque tem passos que é assistir um vídeo de 15 minutos. Mas dá tempo de fazer, tá? Então, e é isso que eu vou dar uma passada com vocês agora, porque a ideia hoje era que vocês, não era que eu desse assunto aqui na aula, era que eu construa uma forma de aprendizado diferente do que eu ficar aqui, blá, 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 blá. Por quê? Eu já tenho um monte de vídeo gravado com conteúdo. Aí qual foi a minha ideia? Se eu chegar aqui e botar o conteúdo eu falando, ficar aqui, fica chato, né? Mas a aula está lá. Então eu estou criando uma forma diferente de aproveitar os conteúdos que eu já dei. E se eu for dar uma aula, por exemplo, juros simples e compostos, tem uma aula lá gravadinha. Se eu for dar aquela mesma aula aqui, é o mesmo professor, mas a aula vai sair pior. Por quê? Porque lá foi tudo preparadinho, um ambiente controlado. Né? Eu estava com um assunto bom, bem fresco na cabeça, então o vídeo é melhor do que eu dar o assunto aqui. Mas aqui eu posso tirar dúvida. Essa aqui é uma proposta nova que eu estou fazendo. Tá? Então o que é que tem aqui? Aqui tem um passo a passo que se eu exportar e jogar no arquivo RTF, eu estava jogando no arquivo RTF para vocês, no formato RTF. Quando eu exporto esse arquivo RTF, o arquivo fica meio desorganizado. Alguém me disse que no Windows, para ler o RTF, fica
o arquivo já não é bonito. Então fica mais feio ainda. Tipo, o arquivo fica desorganizado, desformatado, dá preguiça até de fazer o trabalho. Aí a pessoa diz assim, não, o trabalho está confuso. Não está confuso não, o design é que está uma desgraça. Porque o que está escrito está claro. Então, aqui já melhora um pouquinho, né? Ó, e aqui tem o detalhamento, tá? Se olhar pelo mapa mental, melhora um pouquinho. Mas o que foi que eu fiz para vocês aprenderem a usar outra ferramenta? Tá? O que foi que eu fiz aqui? O Trello. Esse Trello aqui, ó, vamos prestar atenção aqui, tá? Esse Trello aqui é o Trello do professor, tá? Observem que tem várias listas no Trello e tem a lista, tem 3 listas aqui, que é o que se chama de Kanban. Alguém já ouviu falar em Kanban? Não. Kanban é um modelo de gestão que foi criado na época ainda lá atrás, no modelo de gestão da Toyota e tal. Só que esse modelo, a partir do digital, do computador, ele é usual praticamente em toda empresa, hoje, que trabalha um pouquinho digital, que seja um pouco digital. O que é o Kanban? É a gestão com 3 listas. Você pode criar a 4ª, mas é a gestão com 3 listas. Essa aqui, ó, tá vendo essa lista aqui? To do. To do é o quê? É o que eu tenho para fazer. O que é que eu tenho para fazer nessa disciplina? Então, eu penso uma coisa que eu tenho para fazer, eu abro o meu quadro do Trello da disciplina e eu não vou fazer naquela hora, porque não dá para fazer naquela hora. Aí eu boto aqui o lembrete. Eu tenho que adicionar um cartão, tenho que, vamos lá, liberar o vídeo da aula 3. Pronto, é uma atividade. Essa atividade está lá para mim, tudo. Se o Leonardo me pede alguma coisa hoje, eu vou dizer para ele que eu não vou fazer, ou vou dizer para ele que eu vou fazer. Se eu disser para ele que eu vou fazer, eu vou botar na lista. Porque senão, eu vou esquecer. Ah, eu tenho uma memória infalível. Ninguém tem. Tá? Então, anotar a atividade que tem para fazer é importante. E depois que você faz a atividade, aí o que é que acontece? O que é que essas 3 listas fazem? To do, doing, fazendo e done, feito. 3 coisas só. Aí o que acontece? Adicionar, essa coisa que estava aqui, tá vendo que tem aqui, ó? Criei, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Aqui, ó. Criou a turma no AVA. Esse card aqui estava onde? Estava aqui, ó. No começo era um to-do aqui. Ele estava aqui. Depois que foi feito, depois que eu fiz. O que é que acontece depois que se eu estou fazendo a atividade, eu boto ela aqui. Se eu terminei, eu coloco ela aqui. Vocês têm quantas matérias? Cada um aí. 5, 6, 7. Vocês sabem exatamente o que tem que fazer das 7? Não consegue se lembrar? Por enquanto, sim, daqui a uma semana. E lá naquele último mês que eu falei ali. No último mês, vocês não sabem, vocês não lembram mais nem do nome. No último mês, você não lembra mais nem do nome. Se você não se organizar, se você se organizar desde o começo, você vai ver que no final eu tinha razão. Você vai dizer, rapaz, o negócio funcionou. Porque funciona. Gestão funciona. Aí o que foi que eu fiz? Veja, isso que eu fiz aqui, esse quadro meu pode dizer assim, não, ele é complicado demais, eu não quero nem aprender isso. Aí eu fiz o mais fácil para vocês aqui, ó. Eu venho aqui nos meus quadros aqui. Eu fiz um quadro, eu fiz um Kanban para vocês. Aqui, ó. Se você olhar aqui, cadê? Tá aqui, ó. Esse aqui é um template. Um template é o que você, a partir do template, você vai criar o seu. Tá? Então, aqui, tem aqui, ó, atividade AB1. Isso aqui, pessoal, ó, tem 3 listas. Esse aqui é o Kanban de vocês para atividade AB1. O que é que tem que fazer? O passo 1 é esse aqui. Cada card desse é o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4. Quando começar a fazer, faz assim, ó. Foi difícil passar daqui para aqui.
Quando terminar de fazer, faz assim. E vai namorar, vai pro bar, vai para estudar outra matéria. Aí, semana que vem, quando voltar, onde é que eu tô? Vai pro quadro. Você já se posiciona rapidamente e já começa a perder menos tempo. Porque senão, tem um negócio que eu chamo de mudança de contexto. A vida do cabo vai se... Eu me lasco muito com mudança de contexto. Qualquer pessoa se lasca. Por exemplo, eu estou aqui dando aula de avaliação econômica de projeto. Quando terminar essa aula, eu vou ter que dar uma aula de ética, vamos imaginar. Imagina, VPL, TIR, Payback. Aí daqui a 15 minutos, quando terminar essa aula, começar a outra, eu tenho que chavear o assunto. Tem quem aguente? Aí você está aqui fazendo um negócio, estudando cálculo, estudando alguma coisa aqui. Aí chega alguém no quarto e faz assim, vamos falar aqui sobre esse assunto agora. Não dá um embrulho na cabeça? Então, esse chaveamento de contexto é uma etapa que, se a gente fizer esse chaveamento de contexto bem feito, a gente sofre menos e é mais eficiente. O que eu estou propondo para vocês de usar isso aqui, vocês não precisam, não adianta, sair daqui dizendo, aprendi agora um negócio com o Ceton que vai resolver todos os problemas da minha vida. Não vai. Porque se você chegar e a partir de hoje, a partir do momento que aprender o Kanban, tentar usar para todas as matérias, você vai se atrapalhar. Porque talvez seja muita coisa para você controlar. Faça pelo menos uma bem feita, e a uma que seja minha. Faça uma bem feita. Depois que fizer uma bem feita, claro, se vocês tiverem habilidade, acharem, confiarem que dá para fazer para todos, fazem. Mas não precisa abraçar o mundo, não. É só uma pequenininha, faz uma. Faz uma 15 dias. Daqui a 15 dias, você assim, rapaz, eu consegui fazer uma 15 dias. Aí faz outra. Não adianta. Os excessos não prosperam. É aquela dieta que o cara vai começar no dia 1º de janeiro, ou na segunda-feira, aí radicaliza na segunda, radicaliza na terça, na quarta, como que passar pela frente. Não precisa. É só comer menos um pouquinho na segunda, na terça, na quarta, um pouquinho. É ser mais constante. Ser mais constante é melhor do que ser... Né? Então, apostem na constância, tá? Mas, oi. O quê? Não. Tenta usar a visitante. Qual é a senha daqui? Você sabe? Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte aqui. Focus. Perturbe. A senha? Passou? Pronto, passou aí. Então, eu vou passar aqui bem rapidinho, veja, eu estou descrevendo o trabalho, o que vocês vão ter que fazer. Parte 1, criar um quadro no Trello a partir desse template, tá? Não vou mostrar aqui como cria a partir do template, vocês tentam, e se der errado, vocês me chamam no Telegram. Parte 1, criar um board no Miro, compartilhar com o professor, dando a ele poderes de edição. Já fiz. Isso aqui quase todo mundo já fez. Se já fez, faz o quê? Bota para cá. Fez, bota para cá. Ponto. Criou, espelhou isso para vocês. E vai indo passo por passo. Crie um mapa mental no MindMaster, compartilhar com o professor. Esta parte da atividade é eletiva. Tá? Então, criar um mapa no MindMaster é isso aqui, ó. Esse aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Que não é mentira minha, que eu uso isso há muitos anos. A minha vida está aqui nesse software. Se eu deixar de pagar aqui, eu não posso não mais, porque está tudo aqui. A conversa que eu tenho, projeto, tudo está aqui nesse software. É tudo mapa mental. Certo? Só para vocês terem uma ideia, minha mulher pediu um negócio para mim no WhatsApp, uma ajuda num processo, de um projeto dela. E a conversa rolou toda no WhatsApp. Aí eu fui fazendo o que ela foi pedindo, pá. No outro dia, quando eu acordei, como eu vi que aquilo era importante, o que foi que eu fiz? Mapa mental. Eu peguei e fui copiando tudo que tinha, copiei e colei o que tinha no WhatsApp para dentro do mapa mental,
porque ela pode daqui a um tempo me perguntar de novo, eu vou dizer, tá aqui, ó. Eu já mandei o link para ela ver como é que se organiza. Certo? Então, eu tenho isso de fazer uma super organização aqui. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho condição de gerenciar tanto o projeto quanto eu gerencio. São as 60 pessoas no projeto, são as aulas nesse nível que eu dou, é a gravação, a edição que eu tenho que fazer, não é brinquedo. É só uma pessoa que sabe fazer gestão do tempo. E eu sei, porque eu estou desde 2018 fazendo. É pau. Agora, agora mesmo, eu faço hoje com muito menos dor. Fica às vezes com a cara de cansado e tal, mas a coisa flui. Certo? Mas voltando aqui, ó, criar um mapa mental no MindMaster é isso aqui, ó. Novo mapa mental. Coloca aí o teu nome no meio do quadro, AEP, é a mesma coisa, pode fazer a mesma coisa, quem quiser fazer. Eu recomendo que faça AEP 07, seu nome. Faz isso aqui e aí vai colocando, tá? Vai colocando o quê? Vai colocando aí o que vocês quiserem colocando nesse mapa mental e compartilha comigo, tá? Cria a mesma sistemática do Miro, cria o quadro, compartilha comigo. Para quê? Se vocês quiserem usar aqui, por exemplo, tem gente que gosta de fazer um resumo da aula enquanto eu estou falando aqui. Pode fazer aonde? Pode fazer no papel, pode fazer aqui no MindMaster, pode fazer no Miro. Faz aonde tiver prática. Se a prática for no caderno, faz no caderno. O importante é fazer o registro. O que não pode é não fazer o registro. E achar que a cabeça é a memória, a supermemória, não é? Voltando para lá, para o Miro. Aqui, ó. Criar um documento no Google Docs seguindo a orientação que está descrita nesse cartão. Todo cartão, aqui, ó, todo cartão tem uma descrição. Tá vendo aqui? Quem fez a administração comigo aqui, levanta a mão. Quem fez a administração comigo aprendeu uma coisa chamada tabela 5W2H. Quem não fez, ou faz, ou assiste meu vídeo no canal do YouTube, se inscreve no canal e deixa lá o like, que aí melhora para mim, né? Então, assista o vídeo de tabela 5W2H. Tem vários vídeos de tabela 5W2H na internet, mas o meu é o melhor. Eu tenho que achar isso, né, pelo menos, né? Então, vão lá e assistam. Então, a tabela 5W2H é o quê? O que eu tenho que fazer? Qual é a ação que tem que ser feita? Quem vai fazer? Enfim, é melhor eu até posso pegar aqui, como eu estou com a internet aqui, ó, 5W2H. 5W2H. Vai aparecer aqui várias coisas, ó. Imagens. Ó, olha essa figurinha. Essa figurinha aqui. Veja que mapa mental não é uma coisa que somente eu uso. Vocês viram quantos mapas mentais apareceram ali? Aqui, ó. Não vou abrir porque vai ficar lenta a internet. Tá vendo aqui, ó? O que é 5W2H? É um mapa mental, mas você pode ir para uma planilha. Isso normalmente é uma tabela. A tabela é o quê? O que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer, quem vai fazer, como vai ser feito, quanto vai custar, quando e onde. Se vocês, qualquer ação que vocês fizerem na empresa de vocês, na vida, monta logo a tabela 5W2H. Vai precisar de todos os 7 colunas? Talvez não. Monta pelo menos 2, 3, o que precisa. Faz alguma. Aí o que é essa tabela? Por que eu puxei essa tabela agora? Essa tabela é assim, ó. Tá? Se vocês entrarem, por exemplo, nas minhas aulas de administração, teve aluno que construiu o plano de ação do TCC que ele ia fazer dentro da minha disciplina de administração. O plano de ação era o quê? O 5W2H que ele fez. Quando o orientador pede que tem que fazer o plano para apresentar, o que foi que ele fez? Pegou o trabalho de administração, copiou e colou. Assim a pessoa soma os esforços. Certo? Então, o que vocês apresentam, você pode olhar agora, quando vocês forem fazer o TCC, vai ter lá no final, tem um cronogramazinho que tem que colocar um plano de ação. Um plano de ação é o quê? Uma tabela 5W2H. Certo? Voltando para cá, isso que eu estou falando para vocês é um pouco gestão de projeto, tá? Gestão de projeto. Voltando para cá, cadê aqui? Aqui, ó. Nesse card, como foi que eu cheguei aqui, ó? Clica no card. O que é que tem aqui?
tem um monte de coisa associada a essa tabela. Veja se não é uma 5W2H. O que é que tem que fazer? Um card no Trello, em geral, é uma ação. Uma ação começa com verbo, e o verbo é um verbo forte. Não é assim, pensar no que tem que fazer, ou pensar no assunto, não é pensar. É fazer isso, é construir uma planilha, é fazer uma conta, é fazer um relatório. Usa sempre verbos fortes para começar um plano de ação. Aqui é o quê? Criar um documento no Google Docs. Aí você vai dizer assim, tá bom, Seton, isso aqui é o que eu tenho que fazer. É a primeira coluna da tabela 5W2H. O que é? Como é que eu tenho que fazer? Como é? O como está na descrição. Quanto não tem aqui, mas eu podia criar um campo, né? Tem aqui, quando eu tenho que fazer? Quando é o quê? A data. Eu venho aqui e botei a data, 17 de julho. Então, observem que essas datas que estão aqui, ó, 17, todo card desse tem a data. Que é o quê? Tem uma parte do trabalho que é para vocês me entregarem até aqui, ó. Vamos lá, vamos seguir aqui a sequência, ó. Seguir a sequência aqui. Criar o documento no Google Docs e a principal é essa aqui, ó. Passo 4, passo 5, passo 6 e passo 7, tá? Da parte 1 do trabalho. Eu estou usando aqui umas etiquetas, tá vendo aqui, ó? Ó, etiquetas. Eu fui criando para facilitar visualmente para vocês. O que é que tem aqui? Esse passo é obrigatório. Tá vendo aqui? Esse passo é obrigatório. Aqui é a parte 1 do trabalho e aqui a questão é uma questão. Aqui em cima é um procedimento. É diferente fazer uma questão e um procedimento. O procedimento é o quê? Criar o documento. Não fez nada. Assim, só criou um documento, não é uma questão. Aqui não, aqui é uma questão, tem que fazer. Qual é o enunciado da questão? Aqui, ó. Assistir e fazer um resumo deste vídeo. Qual é o tempo do vídeo? 31:58. Aí o que tem que fazer está aqui embaixo, escrito. Eu não vou ler isso para vocês. Todo mundo tem acesso. Vocês vão pegar aqui, é o que tem que fazer no trabalho. E assim vocês vão começando a usar. Primeiro vai olhar, quem não usa o Trello vai começar a usar e aprender por aqui. Tá? Mas basicamente, esse trabalho tem duas partes. Tá? A primeira parte é uma parte mais teórica. Vamos dizer assim, que eu estou ensinando vocês também como eu estudo. Tá? O que é que tem aqui? Eu vou voltar para o mapa mental, porque veja, o passo 4, 5, 6 e 7 da parte é praticamente a mesma coisa. Repetir 4 vezes o mesmo processo para 4 vídeos diferentes. Por que eu faço isso? Para vocês ganharem habilidade nisso. Repetem uma atividade, depois muda o tema, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Fez 4 vezes, começa a ficar um pouco hábil no processo. Tá? No quarto já faz assim meio no piloto automático. Como é que são as atividades? Eu vou pegar aqui, ó. Pegar essa aqui. Ó, assistir esse vídeo, tá? Vou pegar só uma porque dá tempo de fazer isso. Aí preste atenção agora que é uma parte... Eu sou o professor Eduardo Seton e agora sim a gente vai para a parte final da nossa aula número... Pronto. Ó, você pode assistir o vídeo todinho, eu acho que deve, tá? Só que tem algumas ferramentas hoje de inteligência artificial que às vezes torna assistir o vídeo desnecessário. Só não é desnecessário, principalmente no caso de vocês, porque as ferramentas não são perfeitas. Erra, falha, faz um resumo às vezes que não é exatamente o que é para fazer. Para vídeos que não vão ser importantes para vocês, vocês podem fazer isso. Eu faço isso direto, para ganhar tempo. O que é? Tá vendo aqui, ó? Aqui é um plugin que está instalado no meu Google Chrome, que é transcrição e sumário. Se eu clicar aqui, ele vai abrir, ó, um chat GPT. O que é que ele vai fazer aí? O resumo de tudo que eu falei. Ó, ele vai botar aí o resumo de tudo que eu falei e depois ele vai dizer quais foram os 10 pontos principais que eu falei. Certo? Tempo e dinheiro são as duas variáveis fundamentais da economia e da vida em geral. Falei quantas vezes isso aqui? Desde o primeiro dia. Todo dia, né? Ou seja, ele leu certo. É importante aprender a valorizar o tempo e utilizar o dinheiro de forma inteligente.
O professor destaca a importância de mudar a mentalidade em relação a dinheiro e ter uma vida financeira mais estável. Ele aborda situações em sala que provocam reflexões sobre o assunto. O professor enfatiza a importância de projetos e finanças pessoais. Ele ressalta desperdiçar o tempo e desperdiçar dinheiro. Certo? Foi feito automático. É assustador. Mas é automático. Isso faz em qualquer vídeo, em qualquer idioma. Certo? O que é que acontece? Que vocês vão precisar assistir o meu vídeo. É superficial. E vocês não estão aqui para aprender coisas superficiais. Tem uma coisa que vocês têm que aprender, fazer conta, montar os dashboards. Então, vocês vão ler, mas o que foi que eu já fiz aqui para vocês? Vocês não vão ter nem esse trabalho. Olha para cá. Além dessa ferramenta, tem uma outra ferramenta que eu uso, e eu pago por ela, é cerca de 3, 4 dólares por mês, que é o Edify, tá? Vocês não precisam usar. Eu vou usar ele em todas as aulas para vocês e vou colocar lá no mapa mental. Já tá. O que é que ela faz aqui? Ó? Tá vendo aqui? Os principais percepções. É basicamente a mesma coisa, ponto a ponto, do resumo do vídeo, tá? E aqui é um resumo do vídeo. Ele diz até o tempo que eu falei as coisas. O tempo do resumo, tá? Eu venho aqui, posso copiar e colar, enfim. É um aplicativo, é um plugin que se instala junto no Chrome e a partir dali, para qualquer vídeo do YouTube, ele vai botar essa opção para você. Mas o foco aqui não é esse. Então, qual é a atividade? Voltando para o mapa mental, o principal que eu estava. Cadê aqui? Cadê aqui assim? Voltar aqui, avaliação. Aqui. Aqui, ó. Ó, o trabalho, tá? Trabalho 1AB. Criar um quadro no Trello, então esse passo a passo que está aqui é o passo a passo que está lá. O enunciado, ó, aí tem o enunciado aqui, né? Ó, fazer a questão 1, o enunciado está na descrição deste cartão, aqui não é um cartão, aqui o cartão é lá no Trello, e vale 2 pontos, tá? Aí aqui tem assistir o vídeo, tá aqui o link para o vídeo, e tá aqui o enunciado. Utilizando 2 aplicativos de IA, inteligência artificial, o Edify e o Glasp, eu produzi de forma automática com o Edify os insights, sumário e gerei os tópicos, esses que estão aqui. Tá? Ó, não vou passar isso aqui agora, mas está aqui, ó. As principais percepções em relação ao vídeo, o Edify, o resumo, o ChatGPT, o resumo. E aqui é o seu resumo. Esse é o trabalho. O seu resumo é o quê? Vocês não vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no resumo que está em cima do ChatGPT ou do Edify. Vocês vão ver o vídeo e vocês vão fazer o resumo. É só isso. É uma forma de estudar. Aprender fazendo o resumo. E eu botei aqui, ó. Pode usar a própria ferramenta ChatGPT ou outra ferramenta qualquer para reescrever, ajustar frases do seu resumo. Pode usar a ferramenta. Tá? Pode usar a própria ferramenta ChatGPT ou outra ferramenta qualquer para reescrever. Isso está repetido aqui, deixa eu tirar isso aqui. 2. Feito o resumo, você vai fazer o resumo. Você pode colocar no mapa mental, mas eu quero que vocês coloquem também no Google Docs. Tá? Leve os principais pontos para o seu board do Miro, usando recursos do que o Miro dispõe. Formato livre, se você quiser, para você criar. Você vai fazer 2 coisas. Para cada vídeo desse que você vai assistir, você vai fazer um resumo do vídeo no Google Docs. Tá? Ninguém precisa saber usar nenhuma ferramenta, a não ser assistir o vídeo e fazer um resumo no Docs. Vocês podem, se quiserem, treinar o Miro. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Tá? Fazer um resumo assim, ó. Eu vou pegar aqui um caso, tá? Vou pegar um caso aqui.
AEP oficial. Vou pegar aqui, Micaela. Aqui, ó. Aí no board dela tem o quê? Tem isso aqui. Isso aí é o quê? Usou algum template, fez um mapa mental, só que começou a usar. O que é que eu estou sugerindo que vocês façam? Se vocês quiserem aprender a ferramenta Miro, vocês podem fazer esse tipo de esquema aqui. Eu quero que vocês usem o Miro de uma forma livre. Ah, eu vou brincar agora, eu vou botar isso aqui. Não é copiar e colar do outro, não. É simplesmente, eu estou dando a chance para vocês de vocês usarem. E colocarem coisas aqui. Quem vai ganhar com isso? Vocês. Porque daqui a um mês, ou lá para o final do curso, é muito massa você olhar para o trabalho que você fez em uma disciplina e você faz assim, rapaz, eu fiz tanta coisa. É impressionante. Quando você olha o conjunto do seu próprio trabalho. Eu tenho um trabalho de inovação e empreendedorismo e de todas as matérias, que é assim, é massa demais. Você pegar um trabalho dos alunos que eles foram fazendo e você tá mentorando ali o trabalho, e ele foi fazendo e fez, engatou, e no final você olha a quantidade de coisa que tem feita. E às vezes, levou tempo, levou. Deu trabalho, deu. Mas às vezes foi o quê? Meia hora por semana, 1 hora por semana. E não 3 dias no final do mês, 3 dias no final do ano sem dormir. Jogando as coisas de qualquer jeito. Não dá tempo de fazer direito. Tá? Então, aqui o Miro aqui, isso é também opcional. Tanto o Miro, quanto usar o Mind Master. O que é que normalmente eu faço? Crio em um, crio em outro, deixo lá, fica lá as coisas. Se vocês tiverem tempo de fazer, tiverem um pouquinho mais folgado, quiserem aprender a ferramenta, vocês fazem. Mas o que eu vou exigir é o Google Docs. Tá? Se por acaso fizerem o Miro e fizerem o mapa, vocês colocam o link dentro do Google Docs. Por favor, sempre coloquem os links dentro dos documentos, porque na hora de corrigir o trabalho fica muito mais fácil para mim. Se é no Miro, tem no trabalho, tem uma planilha, tem outra coisa, vocês colocam o link da planilha, colocam o link do board do negócio para mim, porque ali dentro, às vezes vocês vão tirar dúvida comigo no online. Aí eu entro com vocês, quando eu vou para o board, os links estão todos lá. Aí eu vou para a planilha, vou para a sua planilha, vou para o seu board, vou para tudo seu, para o seu Docs, rapidamente. A gente não perde tempo na reunião. Tá? O que eu fiz aqui com a Isabel no começo da aula, eu peguei ela, criou o board no Miro, e eu coloquei, a primeira coisa que eu fiz foi colocar todos os links para as coisas principais do curso no board dela. Ou seja, entrou no board e já acessa tudo lá. É para ganhar tempo. Tá? Então aí ao final dessa atividade você pode colocar o link para o seu Google Docs e o resumo. Uma coisa aqui, ó. Tá? Isso que está aqui, eu copiei e colei das ferramentas do Edify e do ChatGPT. Tá? Eu ainda não li, porque foi muita coisa que eu tive que fazer essa semana, e eu simplesmente coloquei aí, eu vou ler. Mas o que é que vocês podem fazer ao fazer o resumo de vocês? Podem copiar e colar o que está aqui, mas não é somente copiar e colar. Isso aqui é tipo uma muletazinha. Olha, já tem isso aqui? Eu vou fazer, mas eu vou escrever algumas coisas com as minhas palavras. E por que eu coloquei isso aqui também? Porque ao ler, vocês podem encontrar aqui um item que seja assim, não tenha nada a ver com o que eu falei na aula. E se não tiver nada a ver, vocês copiam e colam e corrigem. Vocês vão estar me ajudando a corrigir a tradução automática que o chat fez. Podem até, inclusive, chegar aqui e dizer assim, ó, chega aqui, ó, onde tem comentário, bota assim, tem a opção de comentário aqui, ó, inserir um comentário. Cadê aqui? Aqui. Inserir um comentário. A mesma opção que tem lá no... Cadê o comentário? Onde é que é aqui? Mais... Aqui, ó, comentário. Insere um comentário, pode chegar aqui, colocar o meu nome no comentário. Dentro desse quadro, acho que vocês podem, não sei se pode editar ou pode pelo menos comentar. Você coloca aqui, essa frase precisa ser reescrita, Seton. Fica melhor assim. Entendeu? Veja, é um processo colaborativo. Eu estou ajudando vocês e vocês me ajudando. E vocês estão ao mesmo tempo, além de aprender a usar o chat, além de aprender a usar, vocês estão vendo se a ferramenta funciona ou não.
eu tenho alunos, pessoas que trabalham comigo nos projetos. A Mariana fez isso, ela queria aprender gestão. Aí eu disse, minha playlist do ano tal. Pega essa playlist e faz a transcrição. Tá aqui, ó. Vou botar aqui para vocês. Mind, aqui. Ela, é na aula de administração, ela vem de tarde. Curso de administração. Olha o que ela fez. Ou nem aqui não. Aqui, ó. Curso de administração. Ó, curso de administração, Eduardo Seton. Aí o que foi que ela fez? Veja como está me ajudando e como vai ajudar as pessoas que estão fazendo administração comigo. Olha o que foi que ela fez. Ela entrou nessa playlist aqui. Ó, curso de administração do Aceton. Ela entrou nessa playlist. Vou lá no meu canal, tá? YouTube. Tô mostrando isso para vocês porque eu vou dar um conteúdo de avaliação econômica para vocês, que é um conteúdo resumido que eu vou dar em 15 aulas. E a avaliação econômica de projeto tem MBA, que é só isso. Eu não vou conseguir dar todo o conteúdo. Se vocês se interessarem muito pela matéria, o que é que vocês vão fazer? Procura outros vídeos sobre o assunto, procura outros professores da internet e vão estudar, né? Aqui, ó. Vou lá aqui, sobre o meu canal. Playlist. Aqui, ó. Aí todo curso tem uma playlist. Vocês vão ter tem a playlist de vocês também aqui, ó. Essa aqui, avaliação econômica de projeto. Aí aqui é que tem aqui. Desde, acho que foi o segundo semestre da pandemia, essa lista aqui. Vê a playlist completa. Então, o que foi que a Mariana fez? Quero aprender gestão, Seton. Playlist. Aí eu criei uma técnica para ela aprender, né? Ó, usa o Edify, usa o Glasp, passa em todos os vídeos, lê tudo e corrige tudo. E depois eu vou transformar isso aqui num e-book e entregar para os alunos de administração. É o que vai acontecer daqui a 15 dias para os meus alunos de administração, a aula começa depois dessa. Esse material que ela fez, ela já fez, ela corrigiu, aprendeu gestão. Se tem dúvida, me pergunta. Eu vou passar para um design que vai fazer o e-book e os alunos de administração vão receber. Isso. Ou seja, tudo muito rápido. Agora com base em quê? Num trabalho gigante. Aqui, ó, ela foi, ó, um por um. Ó. Certo? Dá trabalho? Dá. Ninguém aprende nada sem trabalho, não. É dureza. Então foi o que ela fez. Ela fez isso aqui. Então, vocês vão fazer isso tudo? Não. É um trabalho parecido com esse que eu passei para ela. Eu já fiz o 85 para vocês, já fiz o Glasp. Vocês vão só ler, assistir, ler, ver se está ok o que eu falei. Pode, eu até brinquei aqui, disse, olha, não vão só copiar e colar. Vocês podem até somente, pode copiar e colar, é uma estratégia. Vocês podem copiar e colar os pontos principais e ir além, corrigir o que está lá, não tem problema, tá, pessoal? Eu falei aqui que não pode copiar e colar, pode até deve, se quiser. Só que faz isso, assiste, porque já fica com o negócio mais estruturado e vai adicionando coisas ao que eu estou dizendo que faltou. Essa forma é uma forma melhor de aprender, porque não fica lá o professor blá, 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 porque você assiste um pouquinho, aí faz um pouquinho do resumo, depois para, não entendeu o que o professor falou, volta. Então, normalmente é assim que eu estudo as coisas quando eu quero aprender, tá? Então, voltando lá para a atividade, essa atividade, né, por que eu fiz assim para fazer em casa? Porque o conteúdo já está lá, os vídeos são relativamente curtos. Acho que foi o Edson ontem, eu pedi um feedback a ele, né? Aí ele disse, então, olha, foi uma forma muito boa, né, do trabalho que você passou, porque a gente assiste o conteúdo, né, tranquilo em casa, com paciência, né?
anotando as coisas. É um ambiente melhor do que aqui. Eu chegar falando um monte de coisa que eu falei aqui hoje. Conteúdo, aí você sai daqui e entra em outra aula, o conteúdo já se embaralha na cabeça, né? Então eu estou tentando uma estratégia um pouquinho diferente de ensinar a vocês, sem eu precisar aqui, imagina, eu ia estar hoje aqui na aula o quê? Pessoal, juros simples, juros compostos, a mesma coisa que está lá, já gravadinha, 30 minutos. Eu ia gastar 2 horas para dar aquela mesma aula, de uma revisão, ou seja, é melhor meter a mão na massa, né? Por isso que eu coloquei aqui, primeiro é uma parte teórica, tá? A outra parte é a parte principal do trabalho, a parte 2, ó. Essa parte é a parte que vai dar mais trabalho. Por quê? Aqui, ó, parte 2. Observe que tem parte termina aqui a parte 2, aliás, o passo 8, parte 1, ó. Depois que termina as questões, qual é o passo 8? Qual é o final? Entregar a parte 1 da atividade ao professor. Como isso deve ser feito, está na descrição do card. Em resumo, o que tem aqui no card é entrega tudo pelo Moodle. Essa atividade é para ser entregue para mim, a primeira parte, até segunda-feira, 23h59. Quem me entregar a primeira parte até segunda-feira, 23h59, tem meio ponto na AB1. É para cumprir prazo, não procrastinar. Vocês, além de ser bom para vocês, porque vocês não procrastinam, ainda ganham meio ponto. Esse é o esforço que eu estou fazendo para evitar procrastinação. Todo trabalho vai ser assim. Vai ter uma data lá na frente. Vocês vão entregar esse trabalho total, final. Vocês têm até o dia 24 de julho para me entregar. Quem não conseguir entregar segunda-feira, não tem problema. O prazo final é 24. E 24 quando é? É sempre a segunda-feira depois da sexta. Para assim, no desespero, sobrou o final de semana. Veja que eu pensei em tudo. Tá? Aí, todo o trabalho que eu fizer, daqui para o final vai ser assim. Entregou no dia certo, meio ponto na AB1. Não entregou, perde meio ponto, mas pode entregar depois. Só não pode entregar depois do dia 24, que aí, depois do dia 24, aí é reavaliação. Tá claro? Mas tá tudo aqui, ó, escritinho, tá? Então, a entrega sempre, pessoal, só para reforçar. Vocês vão me marcar no Miro, vão me marcar no mapa mental, vão me marcar em todo lugar. E a entrega oficial que eu vou aceitar é o envio pelo Moodle. Tem que ter o envio do arquivo lá que eu criei. Vocês vão botar os links lá e vão enviar um arquivo pelo Moodle. Tem que ter isso. Sempre. Porque é onde eu consigo controlar. Porque imagina que todo mundo começa a me marcar, pensa na minha situação, todo mundo começa a me marcar, aí eu vou dizer, peraí, será que terminou o trabalho? Como é que eu vou saber? Eu vou ter que entrar em cada quadro para ver se marcou? Não. Eu entro no Moodle, tem lá quem entregou. Eu faço download de todo mundo que entregou e vou corrigir. Parte 2. Tá? Veja, e a coisa está construída bem direitinho. Observe que aqui tem assistir ao vídeo construindo uma planilha do Google Data Studio. Este vídeo aqui não faz sentido, tipo, usar o 8Fi, usar o GLASP, usar nada de inteligência artificial. Porque esse vídeo aqui é um tutorial. Tá? Aí tá aqui, ó. Tem aqui, o link para o vídeo, inclusive, tá aqui, ó. Se você clicar aqui no Trello, ele vai para o link para o vídeo. Sempre foi o meu sonho fazer uma pós. Para mim é essencial estar aprendendo o tempo todo, e a pós da PUC me proporcionou um conhecimento que eu não... Professor Eduardo Seton, e você está aqui comigo. Aí aqui é o quê? Aqui é a primeira coisa que, assim, é a primeira tecnologia que vocês precisam ter uma habilidade. É simplesmente construir uma planilha. Planilha, assim, todo engenheiro deveria ter uma habilidade em planilha. Na minha opinião, tinha que ter até um curso Master Excel no meio do curso de engenharia. Porque é uma coisa muito importante. Teve aluno que me perguntou, não sei se foi dessa turma, Seton, onde é que eu faço um curso? Tem cursos. Na Udemy, por exemplo, é uma plataforma que tem curso de tecnologia relativamente barato. Assim, aprender Excel é importante. Dá para aprender fazendo o que eu estou dizendo aqui. Mas quem preferir comprar um curso, entra na plataforma dessa, ou entra no YouTube, procura outro professor que aula de Excel. Eu sigo tudinho, tem um monte de influência e tal. De vez em quando aparecem umas dicas para mim de Excel, TikTok e tudo. Olha, como é que faz isso aqui? Em 30 segundos o cara mostra como é que faz uma coisa. Isso é uma forma boa de aprender, né? Aqui o que é?
eu estou construindo uma planilha, veja, vocês já fizeram aula, o vídeo anterior de juros simples e compostos, e agora vocês vão aprender a fazer um dashboard usando o Google Data Studio. Só que para fazer o dashboard, a primeira coisa que tem que ter é a base de dados. A base de dados é o quê? Uma planilha. Não se preocupa com o Google Data Studio no início. Aqui eu ensino o quê? A fazer uma planilha. E aí eu vou dizer, ó, a aula aqui, gente, é BA básico. Beabá, sim. Eu devagarinho, com paciência, ó, isso aqui, o que é a suíte do Google, o que tudo, ó, aí eu mostro as fórmulas. Assistam com calma, tá? E essa aula aqui é o tipo de aula que é assim, ó. Eu coloquei umas fórmulas aqui. Essas fórmulas eu vou falar durante a aula, ainda não chegou nesse nível não. Mas vocês vão aceitar essas fórmulas por enquanto. Acho que na próxima aula, ou na aula daqui a 15 dias, vocês vão saber o que é cada uma dessas fórmulas. Mas aqui vocês vão simplesmente reproduzir, tá? Ó, aí eu estou fazendo aqui, ó, pronto, tá aqui, ó. O que é que eu quero que vocês façam? Tá vendo essa planilha aí? Nesse vídeo, eu montei ela do zero. O que é que vocês vão fazer? Reproduzir a mesma coisa que eu fiz. A planilha, em tese, é para aparecer até esses números que estão aí. Tá? Então, abre o Sheets do zero. Veja que essa atividade, se vocês pegarem a minha, copiar e colar, eu não vou nem saber. Não, assim, pode... Meu amigo, copiou e colou, vai ganhar nota nessa questão aqui. Porque a questão é essa mesmo, é repetir. Certo? Se a questão for só ganhar nota, vai ganhar. Mas se for aprender, faz a questão. Porque vai aprender, depois que aprender a usar isso aqui, ó, aí o primeiro passo é esse vídeo, tá? Um videozinho assim de, sei lá, deixa eu ver quantos minutos tem ele aqui. 15 minutos. Se você tiver 15 minutos para mim, pelo amor de Deus, aqui na matéria, né? Assim é a forma de estudar. 15 minutos. Para aprender a fazer uma planilha que vai ser base para isso aqui, ó. Cadê aqui? Construir a planilha, exatamente igual. As regras estão na descrição. Botei umas regrinhas aqui na descrição, a mesma coisa. Aí volta para cá. Uma introdução ao Google Data Studio. Aqui, ó. Assistir o vídeo. Estude com quem aprovou os primeiros colocados no INSS e na Receita Federal a partir de 12 de R$ 79,90. Zapier just integrated with OpenAI, and this is going to change the game for businesses and content creators. Eu sou o professor Eduardo Seton e chego do P. A gente vai encontrar o F, valor presente, valor futuro, P e F. Você está ligado já, você já sabe o que é. E aí tem um fator de capitalização para a gente sair. Dado. Essa tabela é a base para construir um dashboard. Tá? Ou seja, vão no passo a passo, que eu sei exatamente o caminho que eu fiz para vocês. Acreditem, faço passo a passo. Aí aqui, ó, depois que fez essa tabela, que vocês fizeram no passo anterior, aí o que é que eu vou fazer? Se vocês quiserem comprar um curso online de Google Data Studio, beleza. Mas aqui tá de graça. Lá no meu canal. Tá? Ó, explico detalhadamente, criando um board do zero. Ó. Tá? Mostrando aqui os dashboards. Esses são dashboards que já são prontos. Aqui eu estou criando do zero. Tá? Vai valer muito a pena aprender isso. Se alguém aprender e encher o TCC de Google Data Studio, pode mandar o print para mim que eu vou ficar feliz. Porque tem vários TCCs de alunos meus que eles usam direto. Tudo em engenharia tem planilha, tem conta e tem um dashboard para fazer. E quando você chega no TCC que mostra, os professores nem sabem usar, e vocês sabem. Aí você já mostra um negócio, ó, legal, né? Visualmente é legal, porque é. Aí aqui está a aula, tá? Aí veja, a aula da segunda parte é uma aula que é mão na massa. Ou seja, você vai fazendo o trabalho, assistindo a aula, e o trabalho vai saindo. Tá? Só que dia 24, né? O prazo é a segunda parte, o prazo é outra semana. Voltando para cá. Aí tem assistir o vídeo, enfim. Aí tem um trabalhinho aqui no final que é fazer algumas atividades, algumas questões aqui do livro, o livro texto, tá? Eu liberei uma parte do livro texto para vocês, a parte que tem as atividades.
mandei no Telegram essa parte do livro e tem um link que vocês têm que me pedir autorização para eu liberar para vocês. Alguém já me pediu ontem, que eu sei que já me pediu, só que eu fui tentar liberar do celular, não consegui, eu tenho que liberar aqui no computador. Tá? Pelo menos 2 ou 3 pessoas me pediram ontem, tentei fazer, não consegui do celular. Enfim, no final tem fazer uma planilha, são 4 questões. No livro tem 4 sessões. Vocês vão escolher uma questão de cada sessão e tentar fazer essa questão fazer manual, fazer numa planilhazinha e tentar botar ela no dashboard. Tá? É uma aplicação. Nos primeiros é só aprender a fazer. E fazer os exercícios, são 4 questões que vocês vão ter que fazer. Algumas são simples. Fazer um dashboard. Tá? Então, basicamente é isso. Para fechar aqui a aula, eu vou mostrar aqui uma coisa que ficou faltando da outra vez. Falta 5 minutinhos. Google Drive. Acessar o Google Drive. Aliás, eu vou fazer por aqui que é melhor. Aí vocês vão pegar agora mais um pedaço aqui da paciência que eu tenho para tentar me organizar, tá? Aí você vê que isso no final faz diferença. Ó, avaliação econômica de projetos, 07. Eu tenho um arquivo aqui, que é esse resumo roteiro. Olha o que é que eu faço no final, tá? Eu tinha até esquecido que eu tinha feito esse arquivo. Vou fazer o download dele. Vou abrir ele aqui. Trabalho por trabalho do semestre passado. Letícia, Isla, Luiz Gustavo. Aí eu vou pegando e tudo que cada um foi fazendo, eu vou trazendo para um documento. Para quê? Vamos lá. Aqui tem a planilha que a Letícia construiu, o board do Miro. Tá? Então, não vou entrar agora não, mas assim, deixa eu ver se tem o que é que tem aqui. O que é que acontece? Até essa semana, isso é bom porque, assim, no final, como eu falei para vocês vão perder acesso, né? Porque eu tenho que botar os outros alunos de outra turma. Mas os quadros que vocês fazem, se vocês não salvarem, eles ficam todos guardados. Ó, isso aqui. Diga isso, não é legal? Chegar no final com um desse pronto. Tudo prontinho. Assim, as coisas que foram feitas na disciplina ao longo dela. Né? Então, aqui é o mapa dela. A semana passada, teve uma pessoa que fez, acho que foi inovação e empreendedorismo comigo na pandemia, estava fazendo medicina em outro lugar e precisava acessar o board da primeira atividade, que é uma atividade que eu oriento a fazer um currículo. Aí a pessoa entrou em contato comigo, eu cadastrei ela temporariamente, ela pegou, o board dela estava lá completinho. Ou seja, depois de alguns anos, o único lugar que ela estava com o negócio organizado era no quadro. Senão aquela informação ia ter se perdido, para ela, né? Assim, para vocês vai acontecer a mesma coisa. Se fizerem, tipo, vai ficar... Eu não vou deletar nada de ninguém depois que eu terminar a disciplina aqui, né? Assim, o que eu ia mostrar aqui, na verdade, era... Cadê o arquivo de volta? O arquivinho que eu estava, esse aqui. Aqui é planilha e mapa mental, dashboard. Link para o dashboard. Aí cada um tinha um dashboard, basicamente. Espero que carregue hoje, porque naquele dia ficou meio ruim. Pronto. Esse dashboard aqui, tá? Eu vou editar aqui. Foi construído aqui na turma. Tá? Não foi trabalho de pesquisa, nada. Foi um trabalho da disciplina. Constrói uma planilha, é o último trabalho, isso na verdade. É usando o método de Monte Carlo. É o último trabalho, constrói uma planilha e faz isso aqui. Não foi eu que fiz, tá?
Foi assim, aprendeu. Eu não sei nem se tinha, acho que tinha o vídeo já. No caso, já tinha o vídeo. Os vídeos que vocês estão assistindo, né? Aí aqui, ó. Eu vou pegar alguns, tá? Pegar aqui. Mapa mental, ó. Eu tenho um link para planilha, link para mapa mental dos alunos passados, né? Mapa mental, aí tem gente que não tem. Cadê aqui? Davi. Dashboard. Doc, Google Sheets. Mapa mental, planilha de educação. Resumo dos vídeos. Ué, não estou encontrando. Deixa eu ver aqui. Ele tá. Find. Eu vou pegar aqui um meu, tá? Acho que no começo eu já tinha mostrado isso para vocês aqui, ó. Dashboard, juros simples e compostos. Acho que na aula, no vídeo que vocês vão assistir, eu mostro como aparece eu montando esse dashboard aqui, tá? Aí você vai, começa do zero, uma página em branco, você vai bota aqui a caixa de texto, aí vai carregar os dados que vem de uma planilha e vai fazendo isso aqui e a coisa vai fluindo e vocês vão aprendendo a disciplina e aprendendo assim um monte de coisa útil. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão aí para fazer? Podem perguntar que eu posso cortar essa parte final, já que vocês ficam com vergonha ali. Um resumo. Tem coisas que eu não me recordo. É misturado, Elzi? Não. Boa pergunta. Pessoal, todo mundo que está aqui, eu já fiz a metade da chamada, porque já tinha gente aqui no começo, né? Bota presente aí no grupo, tá? No grupo do Telegram, bota presente que eu preencho daqui a pouco a chamada. Eu ainda não estou no grupo, porque eu não tenho, eu ainda não... Ah, tá. E aí vai ser... Eu posso mudar. Tá, vou... Vai colocar aí. Mas eu vou fazer... Deixa uma coisa de cada vez aqui. Responder a Gabriela ali primeiro, avaliação econômica de projeto. Vamos lá. A aula passada foi essa aqui, né? Ó. Aí, assim, só foi boa pergunta, o que é que eu faço, tá? Eu pego essa aula gravada, coloco para o YouTube, passo aquela ferramenta de inteligência artificial e fico com a aula, o resumo da aula toda que eu dei. Essa aula, eu vou ficar com o resumo dela todinho. Aí eu passo o resumo, aí eu não copio e colo quando eu vou fazer o resumo. Eu vou olhando e lembrando do que foi que eu fiz e eu vou montando. Isso eu fiz assim aqui, ó. Aula 2, que a Gabriela perguntou. Ó, foi isso que eu falei aqui. Na verdade, isso estava até no quadro do Miro, ó. Não, então, eu estava olhando pelo Trello. Pois é, no Trello não estava atualizado. Aí você me ferrou. Não estava atualizado. Você colocou o dia, a aula aqui na Foi. Não, é até válido que você tenha mais coisas, porque tem mais coisas que você falou, né? Isso. É aqui, ó. Aí foi bom ela perguntar, porque assim, primeiro que lembrou disso, que eu tinha esquecido que eu tinha começado a fazer isso, que eu mesmo estou fazendo tanta coisa que acabei esquecendo. Aí aqui, ó, avaliação econômica de projeto. Porque, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aula 1, aula 2, aula 3. Eu vou completar isso aqui, é bom, vou botar aqui para mim, né? Aqui, ó. Não precisa tirar não, professor, eu estou interessada no que tem aí. Complementar. Não, vou botar aqui, ó. Complementar, atualizar as aulas aqui no Trello. Vou botar assim. Lembrar. Pergunta. Gabriela. Pronto, anotei aqui. Está registrado e o que eu tenho que fazer é atualizar aqui. Porque por onde você entrar, se entrar pelo Moodle, se entrar aqui, se entrar no mapa mental, eu preciso manter essa coerência. Era só isso? Mas não precisa tirar não, tá? Isso é porque tem sobre o quadro de competência.
certeza sobre Aqui, né? eu acho que é interessante. Isso, certo. Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta? Quem não respondeu a chamada aqui e não botou presente, só você, né? Eu vou entrar agora para terminar aqui a chamada, tá? Obrigada. Professor, tem como enviar o livro do Valmídia como livro? Tem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui também, para eu fazer, colocar o link lá no Moodle.